versículo 18 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 18. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Amém? Podeis tomar assento. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Prevalecer, crescer, vencer. Apesar dos obstáculos, apesar das circunstâncias, nós temos que continuar no propósito de servir a Deus. Não importa as circunstâncias. Muitas vezes nós pensamos que se fosse mais fácil, se não tivesse tantos obstáculos, tanta dificuldade, nós avançaríamos muito mais, cresceríamos muito mais na nossa fé. Mas os obstáculos é que nos fazem perseverar, prevalecer. O apóstolo Paulo, ele está falando aqui sobre a igreja de Éfeso. Quando ele chega lá, ele se depara com uma cidade, a quarta maior cidade do Império Romano. Ela possuía uma arena já naqueles dias, para uma capacidade de 25.000 pessoas assistirem os espetáculos. E tinha um templo para a deusa Diana, que ela tinha 127 colunas. Então a idolatria naquela cidade era algo muito grande. Havia muita dificuldade de se pregar o Evangelho de Cristo, o Evangelho de um Jesus, que eles nem sabiam quem era. E eles tinham então a deusa Diana, que era padroeira da cidade. E no versículo 35 diz assim: então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: homens de Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade de Efésios é guardado do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter. Eles tinham uma ideia que a imagem de Diana, ela tinha descido dos céus. Então veja a tamanha idolatria que havia naquela cidade. E o inimigo, ele sempre vai tentar desviar você do propósito. Ele vai usar circunstâncias contrárias para que você ache difícil e para que você venha desanimar. Mas a palavra que Paulo dá é: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Nós fomos formados em uma ideia um pouco fantasiosa, né? Achamos que o cristão, ele não deveria ter problema algum. Eu estou servindo Deus, eu sirvo ao Senhor, então eu não tenho problemas. Não, os problemas eles vêm, nós estamos no mundo, nós temos as tentações, temos muitas situações adversas, mas a palavra do Senhor nos ensina que pela fé nós vencemos. Tomarmos posse da fé, e pela fé temos que prevalecer, temos que confiar, temos que buscar em Deus saída, sabedoria, inteligência, para que Deus venha preparar sempre o melhor. Então Éfeso era uma cidade de amedrontar, tamanha idolatria, o domínio da feitiçaria. Aqui diz que aqueles que começaram a se converter, eles pegaram seus livros de feitiçaria, de magia, e fizeram uma grande fogueira. E diz que o seu preço, a conta que se acharam, foi que montava 50.000 peças de prata. 50.000 peças de prata. Temos que saber o preço da prata.
Alguns estudiosos calculam $10.000, se fosse calcular por hoje, é o que foi queimado naquele dia de livros de feitiçaria. Simplesmente por quê? Porque um homem de fé, ele não desistiu quando se deparou com os obstáculos. Duas perguntas o apóstolo Paulo faz a esta igreja que estava lá em Éfeso. Ele formula duas perguntas para eles. E quais são essas perguntas? A primeira está no capítulo 19, versículo 2, diz assim: recebeste vós o Espírito Santo quando creste? Vocês receberam o Espírito Santo? Você recebeu o Espírito Santo de Deus? Recebeste o Espírito Santo? E a segunda pergunta que ele faz está no versículo de número 3. Perguntou-lhes: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Duas perguntas nós temos que responder para prevalecer. Confiando em quem nós estamos. Firme em quem nós estamos. Nós temos o Espírito de Deus. A nossa fonte de poder, quem é? É Jesus Cristo? Se nós temos esses dois pontos, se podemos responder essas duas perguntas do apóstolo Paulo, recebeste vós o Espírito Santo, nós não venceremos se não tivermos o Espírito Santo de Deus. Se não tivermos o Espírito Santo de Deus, que geme por nós, que clama por nós, porque nem ao menos saber orar nós sabemos. Não sabemos como tocar o coração do Pai. Mas o Espírito Santo, ele geme por nós, ele clama por nós. Ele chega diante do Pai, levando as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas frustrações, e ele clama a nós pelo Pai. Então, algo muito importante que Paulo diz a esta igreja: vocês receberam o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Olha a situação que estava essa igreja quando Paulo chega. Quando Paulo chega, essa igreja não tinha conhecimento nem do Espírito Santo. Não, nós não sabemos. Nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Nunca ouvimos falar da atuação do Espírito Santo. E Jesus, quando ele volta ao Pai, ele diz: órfão não vos deixarei, mas deixarei o Consolador, deixarei o Espírito Santo, para que ele venha nos ajudar. O Consolador quer dizer, ele é seu advogado, ele é seu ajudador, ele estará convosco todos os dias. E qual é a fonte? Qual é o batismo? O que você confessa? Perguntou-lhes: em quem sois batizados? E eles responderam: somos batizados em João Batista. Em quem nós somos batizados? Em Jesus Cristo. Então a perseverança que nós precisamos para enfrentar toda e qualquer situação adversa. Se estamos no mundo, o mundo tem aflições, mas Jesus, ele nos garante: eu venci o mundo. Então a nossa fonte de poder é Jesus. Ele venceu todos os obstáculos. Para quê? Para que nós fôssemos mais do que vencedores, para que nós pudéssemos vencer todos os obstáculos, tudo aquilo que se levanta contra a nossa casa, contra a nossa família. Crendo nele, tendo fé na sua palavra, nós possamos vencer. Paulo se depara com uma cidade de idolatrias. Imagina você chegar em uma cidade onde as pessoas acreditam que uma imagem desceu dos céus. Não há nada que vai tirar a fé das pessoas dessa imagem, a não ser o Espírito Santo de Deus. Não é o homem que vai conseguir convencer. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. É Ele que muda. Muitas vezes nós queremos ir na nossa própria força,
na nossa própria vontade, no nosso poder de persuadir, mas quem faz é o Espírito Santo. Todos os problemas familiares que nós enfrentamos, nós não podemos ir na nossa força. Já falei com meu filho, já falei com meu marido, já falei com a minha esposa, não tem jeito. Não, o Espírito Santo de Deus é quem muda e converte. É nele que nós temos que buscar essa força. Não é a minha força. Eu não consigo. Eu falo, mas ninguém me ouve. O Espírito de Deus é quem convence o homem do seu pecado. É o Espírito Santo de Deus. E é com ele que nós temos que fazer esta aliança. Saber que Jesus é a nossa fonte de poder. E crer, não importa aquilo que se levanta, não importa o que querem trazer contra nós, o que querem fazer, nós temos que continuar prevalecendo na palavra de Deus. Quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, e foi levado ali alguns príncipes, e a palavra de Deus, em Daniel, capítulo 3, no versículo de número 17, fala sobre 3 príncipes que estavam lá na Babilônia, e veio para eles um desafio, né? Eles deveriam se dobrar diante da imagem de Nabucodonosor, do rei. Sempre que tocasse um instrumento, uma flauta, uma buzina, as pessoas que ouvissem aquela música deveriam se dobrar para uma grande estátua que foi levantada. E aqueles moços agora estavam ali cativos naquela região, mas dentro do seu coração eles não iriam se dobrar para outro Deus, porque eles tinham apenas um único Deus. E eles não iriam se dobrar a uma estátua de um homem. E vem uma lei: aquele que não se dobrar vai perecer, vai perder a sua vida. Daniel capítulo 3, versículo 17, diz assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a tua estátua de ouro que levantaste. Fica sabendo, rei, que nós não vamos nos dobrar à tua estátua, e nem serviremos seus deuses. É prevalecer. Prevalecer é uma posição de prevalecer na fé. Nada vai nos fazer mudar a nossa fé. Não são as circunstâncias, não são os problemas. Ainda cantou esta canção: se Deus fizer, continua sendo Deus. E se Deus não fizer, continua sendo Deus. Porque todo querer está na mão dele. Ele pode dar, ele pode tirar. Então nós temos que continuar nesse propósito de adorar o Senhor. E esses 3 homens, se eles não adorassem a imagem, eles seriam lançados em uma fornalha ardente. E o rei, na ira, diz para que aquela fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Tamanha a ira que o rei ficou com essa resposta: nós não te serviremos. Se você quiser nos lançar na fornalha, pode lançar, mas nós não dobraremos diante de ti, e nem diante dos seus deuses, porque o nosso Deus, a quem nós servimos, que nos pode livrar. Deus, Ele pode nos livrar. E se não, fica sabendo, ó rei, que se Ele não livrar, nós também vamos continuar adorando Ele. Não serviremos o seu Deus, e nem te serviremos. E aquele rei então irado, ele manda aquecer 7 vezes mais aquela fornalha, e amarra aquelas pessoas, os 3 príncipes, e vai colocá-los dentro da fornalha. A palavra diz que os homens que lançaram ele dentro da fornalha pereceram, de tão quente que estava.
Mas o rei, ele, ao ver aqueles moços, ele vai ter uma surpresa, porque dentro daquela fornalha, no versículo 23 agora, diz assim: e esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. O aspecto do 4º homem é semelhante à aparência de um Filho de Deus. O próprio rei, ele vê que aqueles moços que preservaram, continuaram, que tomaram a decisão de prevalecer naquela palavra, eles foram salvos milagrosamente. Isso tudo que vem contra a tua vida, prevaleça, não esmoreça, confie em Deus, confie na sua palavra, não abra mão. Tem momentos que parece que não vai acontecer, tem momentos que parece que Deus não está ouvindo a sua oração, tem momentos que parece que Deus, Ele não vai responder, mas se prevalecer, se continuar, a vitória será certa. Confiar em Deus. A palavra de Deus prevalecia onde? Em um terreno que não estava preparado para receber. Era um terreno de idolatria, de muitos deuses, mas ali a palavra foi semeada. E como foi semeada? Por homens que foram persuadir? Não. Paulo era melhor do que Apolo? Não. Mas ele busca aquele que pode mudar todas as coisas, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, habitando em nós, ele muda todas as coisas. Confia nele. Ele é um advogado, ele é um médico, ele sabe das nossas necessidades, ele pega os nossos gemidos, a nossa oração, e ele leva ao Pai, aquilo que você vem orando, aquilo que você vem pedindo, aquilo que você vem clamando, o teu louvor, ele leva ao Pai. Abraão, ele fica sabendo por Deus, que Sodoma e Gomorra seria destruída. Mas por que ele fica sabendo? Sabe, quando nós começamos a ter uma aliança com Deus, Ele é fiel para nós. Ele estará conosco todos os dias. Ele cuida de cada detalhe para a nossa vida. E Ele não fará nada sem antes falar com os seus ungidos, com seus filhos. Capítulo 18 de Gênesis diz assim: e disse o Senhor, no versículo 17: ocultarei eu a Abraão o que faço? Eu vou esconder de Abraão o que eu faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Veja o que Deus está falando. Abraão virá a ser, ele não era ainda, mas ele será, ele virá a ser, ele vai prevalecer, porque eu tenho conhecido, e sei que há de ordenar a seus filhos, e a sua casa, depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Eu conheço Abraão. O que Deus está falando aqui? Eu conheço o coração de Abraão.
eu sei que Ele vai prevalecer. Que Deus possa olhar para nós hoje e falar assim: eu conheço o teu coração, eu sei que você vai prevalecer, eu sei que esses problemas que estão se levantando não são nada, você vai vencer. A tua fé te fará romper, a tua fé te fará vencer, todas as minhas promessas vão te alcançar. Então diz Deus: olha, para Abraão eu não escondo nada, porque eu conheço o coração dele, e eu sei que ele vai prevalecer, e ele vai passar para os seus filhos, porque eu tenho algo grande através da vida dele. Então ele vai levar isso muito adiante. Mas nós podemos pensar: Abraão não tinha problemas? Não tinha problemas familiares? Não tinha familiares que estavam perdidos? Quando Deus fala que vai destruir Sodoma e Gomorra, Ele lembra do seu sobrinho que estava lá. Quem quer que alguém da sua família venha perecer? Ninguém. Por isso, entra a oração do intercessor. O que Deus espera de nós? Que nós não venhamos desistir de ninguém, que nós venhamos orar. Paulo, ele conseguiu levar a palavra de Deus, porque ele não olhou para a cidade de Éfeso e disse assim: não, essa cidade é misericórdia, não vou pregar o evangelho aqui. Povo idólatra, povo que adora uma imagem que acha que caiu do céu. Ele poderia ter virado as costas e falar: não vou pregar o evangelho, eles não querem. Mas ele prevaleceu. A nossa vitória virá na nossa perseverança. Não desistir, não tirar a mão do arado, não parar de orar, não parar de profetizar, não parar de crer. Muitas vezes nós pensamos: não, eu vou desistir. Abraão, ele poderia dizer: bom, meu sobrinho foi embora, ele não quis ficar comigo, o problema dele. Mas se temos o Espírito de Deus, nós amamos vidas. Todas as vidas são importantes. E se nós temos essa aliança com Deus, nós temos que nos colocar na intercessão. Seja por um filho, por uma filha, pelo casamento, pela esposa, pelo esposo, seja pelo país. Nós temos que nos colocar nesta oração. Então, quando Abraão, ele fica sabendo, e ele começa então a travar uma conversa com Deus. No versículo 27 ele diz assim: respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Ele diz: eu não sou melhor que você, né? Quando ele diz: eu sou pó e sou cinza, ele está dizendo: sou igual a qualquer um de vocês. Mas ele se volta para Deus e diz assim: eu me atrevi a falar, ainda que eu seja pó e seja cinza. Mas por que nós podemos falar? Porque nós temos o Espírito de Deus. Diga: o Espírito de Deus habita em nós. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Então nós podemos nos dirigir a Deus. Se porventura de 50 justos, né, faltarem 5, destruirá por aqueles 5 de toda a cidade? E disse: não o destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura se acharem ali 40, e disse: não o farei por amor de 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Olha como ele se dirige para Deus: olha, não fique nervoso não se ire, eu vou continuar pedindo. Sabe, às vezes nós desistimos da oração. Não desista de orar. Jesus, ele traz uma parábola sobre um juiz iníquo e uma viúva que precisava de uma decisão do juiz. E ela vai todos os dias na porta do juiz e bate: ei, julga a minha causa. E aquele juiz: vai embora, não me perturba,
Mas no outro dia ela estava lá de novo. Ei, julgue a minha causa. E a palavra que Jesus dá, da parábola, diz que tanto aquela mulher bateu na porta do juiz, mesmo ele sendo um juiz mau, ele disse: eu vou julgar a causa dessa mulher. E Jesus disse: se o juiz mau julgou a causa da mulher, que não fará o nosso Pai, o justo juiz? Não parar de orar. Diga: eu preciso continuar a orar, até alcançar a misericórdia. Não desista, não desista nos obstáculos. Os obstáculos se levantam para que a tua força seja maior. Não desista. Se você for frouxo, assim diz a palavra em Provérbios, se fores frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, se você tem muitos problemas, é porque Deus está te fortalecendo. É muito difícil vencer o que você precisa vencer, mas não olhe para você, olhe para Deus. No momento que você vencer, você vai ser grande, você vai ter testemunho para dar. Os obstáculos, eles se levantam, mas nós vamos vencer. Então, Abraão, ele diz: olha, não se ire, não fique nervoso comigo, né? Se porventura se acharem ali 30, ele disse: não farei se achar 30. Ele disse: eis agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, ele disse: não destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, se não se ire, Senhor, ainda que só uma vez falo, se porventura acharem ali 10, ele disse: não destruirei por amor dos 10. E retirou o Senhor. Quando acabou de falar a Abraão, Abraão se tornou-se ao seu lugar. E nós sabemos que no final, toda a família de Ló sai daquela situação. Deus envia os seus anjos e salva a família do sobrinho de Abraão. Salvou por quê? Por causa da intercessão, por causa de prevalecer na oração. Tem que falar com Deus. Nós somos pó e nós somos cinza, mas o Espírito de Deus está em nós, e Ele clama por nós. Não pare de orar, não pare de confiar, não interessa os obstáculos. A palavra de Deus só prevalece quando nós continuamos, não abrimos mão. Nós temos que nos tornar intercessores, nós temos que continuar na oração. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E muitos que eram feiticeiros, muitos que estavam ali na idolatria, começaram a abandonar a idolatria, a feitiçaria e se voltar para Cristo. A tua casa vai se voltar para Cristo. A tua família vai receber a salvação. Quantos creem nessa palavra? Tudo vai mudar. A intercessão, você orar pelos seus negócios, orar pela sua família, orar por saúde, orar por paz, tudo isso cabe ao intercessor fazer, cabe a nós fazermos, cabe clamar a Deus, cabe bater na porta, até que a porta se abra. Nada nós podemos dar por acabado. Ainda hoje pela manhã, usava a passagem de Davi, quando ele teve um filho bastardo, um filho que Deus não se agradou, mas enquanto aquele menino respirava, Davi clamou a Deus, buscou em Deus, buscava para que Deus revogasse o seu decreto. Quando Deus não revogou, ele se levanta, se lava, se unge, troca suas vestes e vai comer. Porque Deus é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua
sendo Deus. Você crê? Mas Deus fará o desejo do seu coração. É uma promessa. Deus fará o desejo do seu coração. Então nós temos que revelar a Deus qual é o desejo do nosso coração, para que Deus venha fazer o melhor para nós. Então temos que nos tornar intercessores, orar pela nossa própria vida, por nós mesmos, pelos nossos familiares, orar para Deus nos dar capacidade, sabedoria. Jesus ele fala sobre uma parábola, capítulo 13 do Evangelho de Lucas, a parábola da figueira infrutífera. Talvez nós estamos nos deparando com algo infrutífero. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinheteiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo, ele disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave em redor, e a esterque, e se der fruto, ficará. Se não, depois as mandarás cortar. Veja, o jardineiro, ele recebe uma ordem do dono das plantações. Olha, 3 anos, eu venho aqui na minha terra, e tem essa figueira plantada. Há 3 anos que eu penso que eu vou comer um fruto dela, e não tenho. Decepção. Eu queria comer algo bom, mas ela não produz nada bom. Pode ser quem? Um familiar? Alguém que nós olhamos e falamos assim: não tem frutos bons. Mas se Deus tirasse a vida dele, que dor viria ao teu coração? Que dor viria ao nosso coração? Por isso o intercessor, ele sempre pede mais um tempo. Senhor, eu vou cuidar. Me dê mais um ano. E crendo, porque ele iria trabalhar aquela árvore. Ele iria colocar adubo, o esterco em volta da árvore. E ele diz: me dá mais um ano. Deixe que eu escave ao seu redor e coloque o esterco. E se der fruto, ficará. E se não der, depois mandarás cortar. Esse é o papel do intercessor. Senhor, dá mais um tempo. Quantos precisam pedir para Deus para que traga vida, para que mude situações? Só o intercessor pode fazer isso. Só o intercessor, ele pode se colocar entre Deus e a outra pessoa. Um dos intercessores de Israel foi Moisés. Moisés teve o atrevimento, como disse Abraão: olha, se for para matar o povo, mata eu. Deus disse: não, eu não vou matar você. Você não pecou? Então Moisés diz: então salva o povo. Se coloca entre Deus e o povo. Se nós conhecemos a palavra, se nós estamos aqui hoje, se nós temos o Espírito de Deus, se Jesus é a nossa fonte, são as perguntas que Paulo faz àquela igreja: recebestes vós o Espírito Santo de Deus? Qual é a sua fonte que você foi batizado? Eu tenho o Espírito Santo, e minha fonte é Jesus. Então se coloque como jardineiro. Senhor, tenha misericórdia da minha casa, tenha misericórdia dos meus negócios, tenha misericórdia dos meus filhos. Senhor, olhe para o meu casamento. Senhor, olha, Senhor, para a saúde.
Olhe para a paz como intercessor. Senhor, nos dê mais um ano para cuidarmos. Se nós não temos orado, nós vamos orar mais. Se nós não temos buscado a sua face, nós vamos buscar mais. Nos dê mais um ano. O jardineiro não pediu um ano para a árvore, pediu um ano para ele. Eu vou trabalhar nela. Eu vou adubar. Eu vou cavocar em volta. É trabalho. É oração. É lançar coisas boas, nutrientes. Sabe o que a nossa família está precisando? De boas palavras. Sabe o que seu filho está precisando? De boas palavras. Sabe o que a sua esposa está precisando? De boas palavras. Seu esposo, você, eu, estamos precisando da palavra de Deus. Boas novas. Você crê nessa palavra? Diga: Senhor, me dá mais um ano. Se coloque em pé. Põe as suas necessidades diante de Deus. Não são as circunstâncias que nos fazem voltar atrás. Nós não podemos olhar as circunstâncias. O que nos faz desistir é não termos conhecimento do Espírito Santo e Jesus não ser a nossa fonte. Se temos o Espírito Santo de Deus e Jesus é a nossa fonte, qualquer obstáculo é vencido. Não importa se a cidade é idólatra, não importa se as pessoas são duras, não importa se as pessoas não obedecem, porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. Creia nessa palavra. Toma posse. Não é o homem quem faz, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que transforma vidas, que traz libertação, que traz cura. Toma posse. Se coloque como intercessor. Ore pela sua esposa, ore pelo seu esposo. O que dois ligar na terra será ligado nos céus. Toma posse dessa palavra. Confia. Não há nada que resista o agir do Espírito Santo de Deus. Paulo ficou naquela cidade 3 anos, ensinou 3 anos. Temos que aprender, temos que vencer. Deus não tem alegria na destruição de ninguém. Se nós, como intercessores, nos posicionar, Deus muda toda e qualquer situação. Deus amolece o coração dos seus filhos. Deus amolece o coração do seu esposo, da sua esposa. Deus muda a situação familiar. Deus traz vida. Deus traz vida. Deus muda situações. Feche os teus olhos. Fale com Deus. Peça a Deus mais um ano. Peça a Deus para que a tua intercessão, a tua oração, diga a Deus que você vai prevalecer, que você não vai desistir. Diga a Deus que você vai continuar nesse clamor, nesse bater de portas, como aquela viúva necessitada. Olhe pela minha causa, bate nas portas do Senhor e diga: Senhor, veja a minha causa, julgue a minha causa, dá uma palavra ao meu respeito, mude a minha situação. Fale com Deus, clame a Deus, e assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia. A palavra do Senhor é espírito e é vida. Quando ela chega, ela entra e ela muda ambientes. Permita a palavra de Deus entrar na tua casa. Permita o Espírito Santo entrar. Convida o Espírito Santo de Deus a entrar na tua casa.
Tira as palavras contrárias. Tira as palavras de murmurações. Não lance palavras contrárias. Como aquele jardineiro, cavoca em volta e coloca nutrientes na árvore, para que a árvore venha dar bons frutos. O Senhor, Ele tem coisas grandes na tua vida. O Senhor vai mudar toda e qualquer situação. O Senhor vai te levantar como intercessor na sua casa, na sua família. O Senhor vai mudar, tirar mágoas, ressentimentos, tudo aquilo que não provém de Deus, tudo aquilo que o inimigo tinha plantado e tinha feito da sua casa, da sua vida, da sua família, o seu lugar de culto. Éfeso era um lugar de culto a demônios. Mas quando entra o Espírito Santo, Ele traz vida, Ele traz alegria, Ele traz saúde e traz cura. Eu oro por você nesta noite. Senhor, aqui está o teu povo nesse lugar, Senhor. Senhor, tu sabes a necessidade de cada um. Senhor, há pessoas que adentraram a esse lugar, Senhor, angustiadas, tristes, sem saber que decisão tomar. Mas, Senhor, o teu Espírito nesta noite, Pai, faz morada nesse coração. Tira toda tristeza, toda angústia. Senhor, tudo aquilo que ela não conseguia enxergar, o Senhor revela agora. Como tu revelaste a Abraão, o Senhor não escondeu nada de Abraão. O Senhor trouxe a ele todo conhecimento, todo entendimento. E ele se posiciona agora como intercessor, como amigo de Deus. Aquele que caminhava com Deus e conversava com Deus. Senhor, é isso que nós pedimos, Pai. Senhor, nos dê a ousadia de entrarmos no Santo dos Santos. Falar contigo face a face. Apresentarmos, Senhor, as nossas angústias. Apresentar a Ti os nossos medos. Senhor, é nessa fé que nós caminhamos esta noite, Pai. Senhor, nós somos mais do que vencedores. Em Teu nome, Senhor, nós repreendemos todo espírito contrário, toda força maligna, que tenta tomar conta da sua casa, da sua vida, da sua família. Em nome de Jesus, seja repreendido agora, toda dor, toda enfermidade, toda contenda, caia por terra em nome de Jesus. Senhor, levanta o teu povo com uma voz profética, levanta o teu povo como intercessores, Senhor, aqueles que oram pela sua casa, e determinam bênção, aqueles que sabem que os seus filhos, são herança do Senhor, Senhor, que eles prevaleçam, e vençam, em nome de Jesus. Ministro a bênção da paz sobre a sua vida, a bênção da alegria, a bênção da saúde, e a bênção da prosperidade, em Jesus. Amém.